Oi, tudo bem? Estamos aqui no nosso Conversa do Cotidiano, no canal Janela do Cotidiano. Hoje, é como sempre, é um dia muito bacana para mim. E eu lembro que um dia eu estava em casa e eu ia atender uma pessoa, né? A campainha tocou e lá apareceu a Elisete, que foi indicada por uma pessoa, e ela entrou. Eu senti nela uma coisa assim diferente, algo especial. Ela subiu as escadas, chegou no meu consultório, sentou e a gente começou a conversar. E eu vi aquela criatura maravilhosa, com as suas dores, com os seus amores, com o seu silêncio, com a sua fala, com a sua inteligência, com a sua capacidade de comunicação e com a sua busca espiritual de entender o mundo e de entender todas as questões que habitavam. E eu fiquei muito feliz de ver uma senhora já madura e jovial ao mesmo tempo, porque ela tem uma jovialidade que só as pessoas sábias conseguem ter, pessoas que realmente enfrentaram a vida e não foi a vida que enfrentou ela, foi ela que enfrentou a vida. E quando você enfrenta a vida, você se torna um instrumento do universo. Então é com muita honra, com muito prazer que eu trago aqui a Elisete, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito afeto. Eu nem sei de onde vem esse afeto. Eu gostava muito de saber de onde esse afeto penetra na nossa alma. E ela é uma pessoa viajada, ela é uma pessoa que passou por muitas experiências. Então, Elisete, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Ariel. Da sua mão, que eu fiquei muito emocionada. Amém. De você me apresentar dessa forma. Imagina, eu sou uma pessoa muito correta no sentido de que eu só faço o que eu penso, só vivo do que eu quero e só falo o que eu sinto. Não ter máscara hoje, para mim, é incrível. E você realmente é essa pessoa, Elisete. Eu tenho sempre admiração pelas pessoas que passam pela vida da forma como você passou e procura entender a vida até o último minuto. É o que eu sempre digo para as pessoas: não importa se o seu sonho é difícil ou fácil, o importante é você lutar até o último dia. Se você vai conquistar ou não, é outra história, é outro departamento, né? E você é dessas pessoas, e você tem muita riqueza para falar para as pessoas que estão aí no planeta e que estão buscando bastante energia para continuar sobrevivendo. Quantas mães, quantos pais, quantas pessoas estão aí, né? E aí, eu queria entender uma coisa. Em um momento da tua vida, você foi para a África. O que a África te ensinou? Me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje, né? A Elisete que eu não era. Quando eu chego em Moçambique, foi o primeiro país que eu vivi. Estava um país destroçado, a cidade que eu fui, né, Maputo, destroçado pela guerra. E a pessoa que me pegou, que era o meu marido, o meu segundo marido, que me buscou no aeroporto, parou o carro em um dado momento e falou, olhou para mim e falou: mas é essa a sua expressão? Você não mudou a expressão? Você não está horrorizada com o que você está vendo? E me espanta, porque eu já vim buscar tanta gente aqui nesse aeroporto de amigos, e ficam as pessoas que querem voltar. Ele falou, teve uma moça, mulher de um amigo, que veio, ele foi buscá-la, e ele teve que levá-la de volta no dia seguinte, que ela não aguentou. Sim. Eu olhava, eu falei, mas parece um lugar que eu já conheço, nada me assusta aqui, né? Não sei, eu me lembro que eu olhei tudo ali, a cidade mesmo em ruínas. Eu falei, mas é aqui que eu vou ficar, é aqui. Não sei, se é sempre a primeira lembrança que eu tenho dele olhar para mim e falar, você não vai mudar essa expressão, você está do mesmo jeito, né? Mas realmente aquilo não me afetou da forma, o que me afetou não foi o que eu vi, foi o que eu senti, o cheiro de sangue. Isso sim, eu lembro que eu comentei, eu falei, aqui tem cheiro de sangue, eu falei para ele, mas é esse cheiro que eu vou fazer o enfrentamento desse, eu vou conhecer esse cheiro. Quem é esse cheiro? O que esse cheiro está me falando? Me lembro que eu disse isso e aí a gente foi lá para casa, né? Mudamos o trajeto e tudo bem. Ele foi para o lugar, digamos, que era o mais bonito, né? Mas que também era super doloroso. Que você encontrava pessoas feridas, pessoas mutiladas, as vitrines das lojas, quando não tinha nada, tinha ratos, né? E tudo em ruína, né? Carro queimado,
Uma Isso em situação, Angola. isso não, em Moçambique, Em Moçambique. Maputo, né? Estava assim uma situação aterrorizadora para quem chega, policiamentos militares com armas, né? Mas sim, eu quando eu fui, talvez eu tenha preparado o espírito para ir, porque eu li a respeito, né? Uhum. Não fui assim de alegre, né? Sem conhecimento, sabia que tinha uma guerra ali, mas é claro que choca. Depois, passado uns anos aí eu voltei e falei, nossa, como é que eu Que coragem, né? como é que eu só reagi daquela forma? É que era assim, mas assim, eu digo que não foi só Moçambique, a África, quem eu sou hoje eu devo à África, a Elisete que eu sou hoje eu devo à África. Quando você estava no Brasil, antes de ter ido para a África, qual o momento que você falou, agora eu vou? Então, é assim, é um momento pessoal, né? Foi um momento muito pessoal. Vamos começar do comecinho, então. Isso, conta essa história. Eu era casada, né? Eu tinha o meu primeiro marido, e eu sempre ouvia fazer um comentário de uma pessoa que tinha sido presa, um amigo deles, daquele grupo de amigos, tinha sido preso, torturado, tinha sido preso 2 vezes, torturado, e que na segunda vez que saiu da prisão, desapareceu, ninguém mais sabia dele. O nome dele, falaram o nome, mas eu tinha um apelido chamado Texas, que era o jeito dele andar, que ele andava assim. Né? E Texas daqui, então ninguém sabia do Texas, aonde estava, para onde tinha ido. E aí teve um dia que o meu marido chegou em casa e falou, o Texas chegou. Era 80, acho que 1980, com a anistia. A mãe dele estava para ser operada do coração e ele veio. E ele vai vir aqui, em casa, vai vir jantar. Ele falou, tudo bem para você? Eu falei, não, tudo bem, eu vou conhecer a figura que eu sempre ouvi, mas nunca vi. Né? Não tinha nem fotos, né? Eles não tinham foto dele na época. E aí eu trabalhava, no dia seguinte eu tinha uma viagem para fazer, eu falei, só que eu vou dormir, porque amanhã eu vou trabalhar no dia seguinte, tinha uma viagem para fazer. Bom, quando eu chego em casa, 7 horas da noite, que ele me apresenta ao Texas, aí ele fala, esse é o Luiz, que eu dou a mão para ele, eu tenho um choque. Eu olhei para aquela pessoa e só falei assim, pena que eu te conheci agora. Mas eu senti assim, sabe aquela coisa que dá? Não sei se você já sentiu isso, mas eu senti um choque. Passou. Falei, bom, não entendi, mas enfim, a vida correu. A vida correu. De vez em quando ele vinha para o Brasil, mas até que um dia eu já estava separada, eu estava trabalhando numa revista, recebo um telefonema, era ele. Aí me falou, eu tenho te procurado, mas o Ivo, seu ex-marido, nunca quis me dar o seu contato e tal. Aí, bom, começamos a sair, ele iria ficar aqui de férias. Aí começamos a travar um namoro, até que eu decidi encontrar com ele lá. Né? Na África. Na África. E por que isso? Porque eu também estava atravessando uma separação bem conturbada. O meu ex-marido tinha uma certa dificuldade de entender, não era por outra pessoa que eu estava me separando, era realmente porque chegou aquele período de casamento de desgaste. E coincidiu de você conhecer alguém. Mas eu já estava separada, né? Não estava com alguém, né? Eu estava separada, eu realmente queria me separar, eu queria seguir um caminho. E então, com esse processo todo, foi ficando difícil o relacionamento, era muita pressão com os filhos. Eu falei, quem sabe dar um tempo, né, a coisa esfria. E eu sabia que eu ia para um país em guerra que eu não ia poder levar meus filhos. Eu não iria fazer essa loucura de tentar um relacionamento com uma pessoa que eu também não conhecia. Conhecia assim, um namoro, você conhece só o belo da pessoa, né? Você não conhece o outro lado. O dia a dia é bem diferente. A rotina é diferente. Então eu falei, bom, eu vou me preparar. Então eu fiz todo um caminho, conversei com algumas pessoas, fui em juiz, até para ter orientação, como que você não perde a guarda. Na época, o ex-governador de Brasília, que eu não vou lembrar o nome dele agora, era reitor da UNB, eu fui até lá conversar com ele, porque ele tinha estado em Moçambique. Ele me deu uma carta, né, que eu ia fazer uma pesquisa para a UNB na Universidade Mondlane. Era um resguardo que eu tinha para não perder a guarda dos filhos, né. E eu fiz um trabalho depois que ele me pediu, né, mas eu fui
com respaldo até, né? E se não desse certo, em 1 ano eu voltaria. A pesquisa era de 1 ano, meu visto era por 1 ano, se não desse certo eu voltaria. Ou mesmo antes, né? No fim, deu muito certo. tudo deu muito certo. Eu logo que eu chego em Moçambique, as coisas foram se abrindo, os caminhos, né? Mas foi desse jeito que eu fui, ficar a princípio 1 ano, e depois eu iria ver como que eu ia fazer com as crianças, né? Mas eu sabia que tinha essa clareza, que o meu ex-marido não iria admitir tirá-los do Brasil, ia ser Uma luta difícil. Um processo difícil, né? Mas ele, assim, eu não posso me queixar, porque ele foi um bom pai. Ele assumiu pai e mãe. Talvez espiritualmente falando, tenha sido a missão que ele tinha, Sim. porque eu acredito muito, Elisete, que não existe erro da vida. A vida está sempre certa. E às vezes quando ela nos cria uma situação que você tem que fazer escolhas, é porque o outro precisa aprender, a gente precisa aprender, né? Porque veja, você nunca abandonou seus filhos de fato. Você sempre procurou uma forma de se resguardar e de se proteger, mas também não abandonou o teu sonho de ir buscar esse amor, esse romance, esse país, esse trabalho. Então, quando o ser humano ele se compromete em descobrir os perigos da vida e ao mesmo tempo os segredos da vida e ao mesmo tempo encontrar a felicidade, ele arrisca. Mas você foi corajosa e você se precaveu de muitas coisas. Eu digo assim... Não sei se consciente ou inconsciente. Sim, eu tive uma sorte, porque meus filhos cresceram e não passaram por aquela fase de adolescente, de drogas e isso. Nada. Foi normal. Mesmo eu não que eu estivesse ausente, eu estava na rotina. O que eu fazia? Nas férias eles iam para lá e eu vinha durante o período escolar. Então eu passava um período com eles nas férias deles, todas as férias eles foram para lá, e eu vinha e ficava 15 dias aqui, sempre, durante o ano, né? E cartas, porque antigamente era cartas, eu tenho muitas cartas. E como vinha muito brasileiro, eles traziam e levavam, tinha essa rotina, os mensageiros. O trem que vem é o mesmo trem da partida. Os mensageiros traziam presentes, quer dizer, então sempre a psicóloga com quem eu me tratava, até por carta, porque não tinha isso, né? Ela falava, não, você está sempre presente, talvez mais presente do que você estivesse aqui, você ainda não sabe disso. Uma vez ela me falou isso, pelas cartas, que até que depois eu mostrei para ela, né? Mas isso, depois cada criança vai resolver do jeito que eles resolveram, mas assim, claro que você está presente, por exemplo, numa festinha de Dia das Mães, sei lá, na primeira comunhão daquela criança, alguma situação, faz uma diferença muito grande, né? Mas eu penso que para eles também foi melhor, porque eles tiveram contato com um pai que todas as pessoas com as quais eu conversava falavam, nossa, mas ele é fantástico como pai. A gente, quando o vê com as crianças, ele é o pai e a mãe, né? Então isso também é um conforto, né? Saber como ele se desenvolveu, né? Como homem e com aquelas crianças. Então eu devo a ele todo esse caráter deles também. Claro que tem coisas que, por exemplo, que eu absorvi, que eu sou mais progressista, né? Que eu não posso passar para eles hoje, porque foi o pai que formou eles, né? Deu a condição. Mas está tudo certo. É interessante isso, né? Você tem uma alma feminina enquanto mãe e tem uma postura masculina enquanto vida, né? Pode ser. E essa dualidade é que te deu coragem para entender e se soltar no mundo? Olha, e ter essa coragem eu mesmo? sempre tive uma vontade, desde pequena. Me lembro pequena, adolescente, e depois quando eu casei com o Ivo, também, o primeiro casamento, eu já falava para ele, por que a gente não vai para algum lugar? Né? Por que a gente não se lança? Mas sempre tinha a questão familiar dele, mais dele do que minha, e talvez porque a minha vida familiar também, meu pai morreu cedo, eu tinha 12 anos, a gente já começa processos diferentes, né? Então eu tive sempre vontade de ir para fora, eu tinha uma coisa assim, lá, não aqui, lá, não aqui. E aí tem um viés aqui, eu venho descobrir tudo isso, do porquê desse ímpeto também de sair, e o Luiz
foi o choque que me levou para a África, foi o caminho, né? E foi um amor na sua vida? Foi. O grande amor? Foi. Então a luta valeu. Valeu, porque é uma pessoa, claro, como todo casamento, sempre tem desgaste. Então chega aqueles momentos em que no casamento você fala, fico ou não fico? Aí você olha para a pessoa, fala, puta, que caráter que essa pessoa tem. A ética, o caráter, o humor, ele tinha um senso de humor e era um cara que lia tudo. E tinha um senso de humanidade pelo próximo, sim, gigantesco. O seu amor pelo próximo veio dele ou também de você, ou as duas coisas? Acentuou. Legal. Porque as coisas que eu aprendi com ele, né? Aprendi ali com ele. Vocês fizeram todo tipo de trabalho voluntário lá? Sim. E o que mais te tocou ali? Num dia que você lembra, você fala assim, aquele dia foi lindo. Eu me emociono cada vez que eu vou me emocionar. Pode se emocionar. Havia bom, guerras são guerras, né? Sim. E guerras têm códigos. Pelo menos haviam códigos nas guerras anteriores. Hoje já não há tanto. Então, alguns lugares que eu trabalhei muitos anos, assim, por sorte, eu digo, porque eu tive sorte também, né? Claro que a gente tem essa nossa capacidade, mas talvez a primeira-dama do país na época se encantou comigo e me aceitou trabalhar no gabinete dela, né? E ela estava desenvolvendo projetos sociais em Moçambique. Então eu trabalhei muitos anos lá com um projeto de mulheres vítimas de guerra. E eu visitava muito perto, 10 quilômetros da cidade, uma aldeia que tinha sido muito afetada pela guerra, porque eles tentavam destruir todas as infraestruturas muito próximas. Eles não chegavam na capital, mas eles iam comendo, né, a capital por fora. Você destrói as torres de energia, você destrói canalização. E aquela aldeia tinha sofrido alguns ataques. Então, a gente tinha conseguido, com uma ONG italiana, ia recuperar as casas, que eles estavam dormindo embaixo de árvore. E nós fomos fazer uma visita técnica ali e tal. Fui até com essa ONG italiana, e a gente foi conversar com as pessoas, ver o número de moradores, como é que era a situação. Ficamos o dia todo. Na volta, 10 quilômetros, você já vê códigos na estrada. Você vê armas, bazucas, você vê coisas, você vê capacetes, são mensagens que vão te dando, né? Então, no dia seguinte, quando a gente acorda de manhã, a aldeia tinha sido atacada de novo, queimada. Aí as árvores, tudo. E eles estavam morando em tendas, naquele período. A ONU tinha dado tendas. Aí eu fiquei desesperada para ir para lá. E eu não podia ir porque era um projeto das Nações Unidas e eu não tinha permissão para sair com os carros que eu tinha das Nações Unidas. E a primeira-dama também não falou, não dá para ir, porque você vai pôr em risco a situação. Aí eu liguei para essa ONG italiana, ela falou, eu vou pôr meu carro em risco e nós vamos. Então nós saímos 10 horas da manhã para ir para lá. E eu estava desesperada pensando naquelas pessoas, ela também. E quando nós chegamos, eu esqueci totalmente, porque sempre você levava, nem que fosse um pão, né? Mas aquele desespero de saber o que tinha acontecido durante a madrugada, a gente foi direto. Nem o motorista a gente pôde levar, foi eu e ela. E quando nós chegamos, aí um vai anunciando, né? Elas estão chegando. Quando eu vejo... Bom, eu estou falando de um país cujas mulheres teve um protagonismo muito grande durante a guerra. Tinha uma organização chamada Organização da Mulher Moçambicana, OMM. E todas as aldeias tinham um membro feminino que era a liderança. A dona Marta, Mama Marta, a gente chama de Mamá. E ela veio correndo onde eu estava. Eu estava penalizada, o cheiro de queimado de carne. A gente estava mal. Ela veio, abre o braço. Aí eu falei, meu Deus, eu não trouxe pão. Quando eu falei, mamãe, eu não trouxe pão, ela falou, eu só quero te abraçar. Então ela me abraça. Um sorriso nos lábios. Só que enquanto ela me sorria, ela fala, o meu marido e o meu filho foram queimados.
na tenda, porque o marido era paralítico. E o filho pequeno ela não conseguiu tirar da barraca, ela tirou o outro. Ai, é pesado isso. Então é uma Foi das duro. cenas muito dolorosas que eu tenho, mas eu nunca vou esquecer o sorriso dela. Ela falou: você veio me ver, é o que me basta. Eu não trouxe o pão, mas assim, a minha presença foi para ela importante. Então isso assim, enquanto ser humano, quando eu estou assim, no pior momento da minha vida, eu lembro dela, da Mamãe Marta. Quando eu estou mal comigo, eu falo, puta que... Ai, desculpa falar palavrão. Ela já faleceu? Já. Eu lembro dela, não, eu sou alguém, porque eu fui ver essa pessoa. Ela falou, sua presença me basta. E às vezes eu falo para mim, a sua presença me basta. Ela me passou uma mensagem. Bonito isso. Né? Então muitas vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo assim? A tua presença me basta. Então pronto, é isso. Tua presença me basta. E ela, você teve contato com ela depois? Sim, até sair de Moçambique tive. Depois, assim, claro... Ela era uma mulher forte. Nossa. Todas as mulheres moçambicanas daquela geração eram muito poderosas. Não era forte, poderosas. Essa geração ainda guarda marcas desse tempo? Muitas já morreram, né? Que eram um pouco mais velhas. Mas eu digo assim, as pessoas que nasceram, você acha que elas hoje já mudou, têm isso né? muito forte ou já passou? Isso já passou. Isso você vai encontrar mais nas aldeias, né? Mais afastadas da capital, né? Mesmo conheci muita angolana, né? Conheci cabo-verdiana, que também aconteceu as mesmas coisas, aconteceram o mesmo tipo de guerra, né, desses conflitos, com as cabo-verdianas, e talvez porque o país são ilhas, são menores, e os contatos que eu tive com elas era mais aterrorizador. Elas, inclusive, quando a gente às vezes fazia encontros entre angolanas, cabo-verdianas e moçambicanas, as cabo-verdianas eram o que tinham mais traumas, inclusive à noite. Elas gritavam muito de noite, assim, acordavam desesperadas, nem sabiam onde eu estou, e você tinha que ir lá abraçar a pessoa e falar, você está aqui, você tá no hotel, sabe, assim, tá com bem. aquela vivência. Então, isso é que a marca, isso que eu falei, a gente não viveu nada no Brasil, perto do que muitas pessoas, quer dizer, claro, nós tivemos a ditadura que horrorosa, foi bem pesada, mas é diferente, não era bombas, né? De guerras e tal, e o que aconteceu. Angola era um lugar que até pouco tempo, não sei se ainda é, você tem que olhar onde você pisa, porque pode explodir. Eu estive em lugar, essa e outras aldeias, nós tivemos um lugar assim, o nosso motorista chegou e estacionou, e a gente só via os aldeões ali fazendo sinal, até que um vem e fala, agora vocês vão me seguir. Não pisem aonde eu não pisar, né, com muito cuidado. Nossa. Eu vejo muito isso nos livros do Mia Couto. Sim. Ele fala muito sobre isso. Eu confesso que tem livros que eu leio dele, que às vezes eu não entendo exatamente a história, mas eu sinto aquilo com uma emoção, e tem capítulos dele que tem tanta dor que parece que a gente vai falecer de tanto doer. Sim. Mas e hoje você falando, eu consigo entender melhor o Mia Couto. Então, o Mia Couto, eu conheci o Mia Couto, né? A gente convivia ali. Era uma pessoa completamente diferenciada, né? De qualquer Ele é extraordinário. Né? E fala as línguas, e não é só uma. Eu cheguei a falar uma língua, ele fala várias. Então ele teve uma vivência que, eu não sei se você sabe, né? A família dele sai e ele fica. Ele fica, eu sei. Então é um branco que lutou. Ele veio muitas vezes ao Brasil, eu tive a oportunidade de escutar palestras dele. É uma pessoa que eu tenho um encantamento, assim, sabe? Eu vejo nele uma pessoa... E eu consigo entender quando ele fala, ele parece uma pessoa rude, uma pessoa forte. Mas a alma dele me toca, né? Ele tem uma frase assim, que eu também guardo, quando as pessoas falam, mas você nunca sentiu vontade de voltar, sentiu saudades? Porque eu também sou assim, eu estou aqui, mas eu não sei se eu estou aqui, se eu posso ir para qualquer lugar, eu me sinto assim. E ele tem uma frase assim, a casa é como uma sala, se você pensar, a casa é como uma sala de onde você nunca saiu. Quer dizer, você só retorna ao local que você conhece. Exatamente. Né?
Perfeito. Mas eu acho que não, que a gente tem que enfrentar, fazer os enfrentamentos, né? Tem que ter essa coragem de... Não é bem coragem, acho que é conhecimento. Você tem que conhecer o outro, né? E arriscar, que não é uma coisa tão simples de fazer, que eu sei, mas vale a pena. Elisete, depois de perder um filho, o que mudou em você? Você começa a entender os processos da finitude, né? O meu marido morreu no meu braço, um ano depois eu perco um filho, que eu jamais pensei que isso pudesse acontecer. Morreu o teu companheiro, até morreu um pai, uma mãe, mas um filho, você enterrar um filho, é uma coisa triste, mas eu devo todo esse enfrentamento, tanto das duas perdas, digamos, a um processo que eu faço de conhecimento da minha alma, que eu conheci aqui no Brasil, chamado ayahuasca, né? Então, eu sou duas Elisetes, na verdade. Antes da África, depois da África, e com a ayahuasca, a minha alma. Então, você tem coisas distintas aí. Eu aliei aquilo que a África me moldou, né? Que eu trouxe toda essa potência que eu acho que é do drama, não só do drama da guerra, é o drama mesmo, digamos, do pensamento, que é outro do branco, que é outra coisa. Por isso que o Miyakoto não é tão fácil de entender. Não é fácil, porque mas ele entrou na alma africana. De uma sensibilidade. Isso, o africano, o preto, o livro dele tem outra condição. Que ganhou prêmios e é considerado o melhor livro da América, da África. Eu não lembro o nome agora, mas é um livro tão dolorido. Eu tenho esse livro. Não é aquele livro que ele, acho que é As Varandas de uma Árvore. É uma árvore famosa. Mas tem um outro nome. Eu não me recordo agora, que infelizmente. É feita no local onde tem idosos? Exatamente. Esse livro, eu tenho esse livro. Então esse livro, ele foi considerado o melhor livro da África de todos os tempos. Isso. E eu já li várias vezes, eu tenho esse livro em casa, e é comovente. É assustador e ao mesmo tempo, todas as vezes que eu pego nesse livro, que eu dou uma fuçada, que eu faço uma leitura, eu saio diferente. Sim. Sim. Eu saio diferente. Porque ele fala de vários temas. Exatamente. Ele aborda vários temas ali, né? E ele vai em busca disso. Vai. Eu ia te perguntar se a espiritualidade te ajudou nessa dor. Nossa. Mas você já antecipou falando da ayahuasca, né? Mas eu queria que você falasse, depois da ayahuasca, eu queria que você falasse como que a espiritualidade te ajudou nessa dor. Dessas perdas. Sim, primeiro assim, acho que a espiritualidade, eu já nasci com alguma coisa que eu não sabia definir o que era, né? Eu tenho nuances assim da infância, de meus pais discutirem, porque me parece que eu falava coisas, vai morrer não sei quem, a pessoa morria, acontecia isso. Até que um dia eu escutei a minha mãe contar para alguém, aquela coisa que a gente ficava escutando atrás da porta, que tinha me levado no centro espírita, e a pessoa falou, não, mas ela é muito jovem e tal, vamos, numa mesa branca, vamos tirar isso dela, isso vai acontecer lá na frente. Mas aquilo sempre ficou uma incógnita. A minha mãe nunca quis falar sobre isso, dizendo que, não, você sonhou isso. Sim. Mas sempre tinha umas coisinhas, né? Na adolescência, aquelas intuições que ficam, né? E na África, é um país, a África como um continente, em Moçambique, onde eu morei, tinha vários tipos, né, digamos, de religiões que você se deparava. As pessoas são muito espirituais, embora não pareça, né, mas tudo contido por conta da guerra, né, também, né. E ali eu sentia muita coisa, assim, e eu soube de algumas coisas por intuição, né? E aquele cheiro do sangue que sempre me perseguiu até a minha saída de Moçambique, quando eu mudo de país, né, vou para outros países, aquilo era uma constante. O que mais me tocava quando eu entrava e saía pelo aeroporto era o cheiro do sangue que eu sentia ali. Então eu sentia que eu tinha que aprender alguma coisa ali.
E era o sofrimento daquelas pessoas e como que elas lidavam, que não era só a morte física, a morte do enfrentamento de uma guerra, era toda a dificuldade que a guerra traz. A fome, doença, falta de medicamento. Roubo dos sonhos, tudo, né, da tudo, fantasia. Você não poder ter uma vida normal. Isso. Você não saber como vai ser o amanhã. Você poder acordar morto. E tem uma coisa muito distinta, assim, que eu me deparei, que me chocava positivamente, né, que às vezes as pessoas perguntavam aqui quando eu vinha de férias. Falava assim, a dignidade que as pessoas tinham. Eu andava na rua, não era porque eu era branca, que as pessoas me paravam, as pessoas indigentes, sem roupa, ou todos mutilados, queimados, eles não ficavam querendo, me dá dinheiro. Não, você não ouvia nada, as pessoas passavam por você e te cumprimentavam e agradeciam por você estar ali lutando com eles. É diferente. Você está ali para ajudá-los, eles sabiam disso, está ali para ajudá-los, né? Então você não era incomodado por isso. E eles não estavam preocupados só com o indivíduo, eles estavam preocupados com a causa inteira, sim, com sim, a luta toda, sim. né? Tinha essa consciência. É profundo, né? isso. É diferente. É profundo, são guerras diferentes, distintas. Mas eu acho que são emoções que você vai carregar sim, para todas as encarnações. tem certos olhares que você não esquece jamais, né, da vida. Saindo um pouquinho da África, o que significa envelhecer mantendo essa vontade que você tem de aprender? Olha, primeiro que eu acho assim, é difícil envelhecer, mas envelhecer são lutas internas que você trava internamente, não tem medalha, não tem plateia, é uma guerra sua, mas que você precisa de sonhos, você precisa querer ter sonhos para sobreviver às dores do corpo, que elas chegam, né? E pensar que existe, é um mar infinito. Eu atualmente moro em Santos. Quando a coisa baixa, a tristeza, vá à praia e olhe o mar, aquela imensidão está ali. Um olhar de alguém que senta no banco, te conta uma história, já muda a tua vida, você já começa a ver sentido nas coisas. Uma pessoa que passa, um velho que passa com o andador na sua frente, você olha e fala, nossa, estou inteira. Como é que eu vou ter alguma coisa? Essa pessoa está aqui, tentando ainda ser alguém, andando com o andador na minha frente, está me mostrando alguma coisa. Então, acho que a vida, ela traz mensagens. Você tem que ser um bom leitor. E eu concordo plenamente, é o que eu mais faço nas minhas consultas. Eu falo, o que a vida está te dizendo? Escuta a vida. Isso. Elisete, o que você diria para alguém que perdeu alguém que ama, como você perdeu algumas pessoas? O que você diria para as pessoas? Olha, o que eu posso dizer, assim, é duro, é difícil, mas a gente tem que aceitar, porque esse é o nosso destino, estar na plataforma e o trem passar e você entrar. Enquanto esse destino não chega, a gente tem que seguir em frente e ver o que, por exemplo, você perder um filho, um marido, você vai encontrar outras possibilidades e você dá aquele afeto em outras pessoas, se desenvolver aquele afeto. Não dá para você se fechar, porque o mundo espera. É só você abrir a porta da sua alma, vai ter alguém precisando da sua mão. Então, eu perdi um filho, mas eu tenho um enteado que é um filho para mim. Uhum. Eu fico emocionada. Então, eu tenho que transportar esse amor do meu filho, dar em dobro para ele. Até, porque ele é um companheiro, né, também para mim. Então, realmente não é biológico, mas tem outras, e você vai encontrando outras formas de amor, né? Por exemplo, eu tenho um rapaz que é meu treinador na academia, e eu tenho uma paixão por esse menino, tem 23 anos, e eu falo coisas com ele, ele fala, nossa, nem minha mãe fala assim comigo. Aí eu falo, olha, tá vendo? Eu falo para mim, eu sou essa pessoa, eu cheguei, eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar, que é para falar para ele. Então você tem que se colocar e se ver também, né? E acho que não é fácil. Abrir a porta e sair do espaço do luto é um processo difícil, longo, mas necessário para sobrevivência. Para você viver, você tem coisas aqui para viver e cumprir. A gente tem que saber o nosso compromisso, né? Depois de tudo que você viveu, o que você vive, o que te desperta esperança? Me desperta esperança ainda?
ai, tem tanta coisa que me convoca, que me chama, né? Eu tô nesse momento, e eu acho que eu posso falar aqui, ontem eu participei de uma sessão da ayahuasca, né? Uma cerimônia da ayahuasca que foi um coroamento desses, digamos, 12 anos de luto que eu tenho do marido e filho. E eu recebi muita informação de coisas que eu estou processando, como produzia isso. Eu, por exemplo, voltei a morar com as minhas irmãs, com a minha família, um contato que eu não tinha há 52 anos, físico, assim, de estar junto, que é um processo de aprendizagem, né, que não é fácil. Uhum. E esse contato que foi rompido pela vida, né, você vai vivendo as suas histórias, né? devido às suas escolhas. Então, às vezes e tudo para mim é no banho que chega. Eu estou tomando banho, vem ideias. Estou tomando banho, vem, por que eu estou aqui? Entendi. Tudo é assim. Vou tomar banho, de repente, tchum, vem alguma coisa. E eu começo a ligar com o mar de Santos. Estou tentando aprender o que é isso, a água e o mar. Então, nós somos um mar de oportunidades. Então, eu acho que tem isso, o mar está ali. Eu preciso agora observar qual é a onda que eu vou, né? Então, agora eu estou no processo de conceber uma escrita, né? Perfeito. Por exemplo, mas para isso eu levei assim, uma caminhada. E ontem eu tive uma pequena visão que eu preciso até ficar discutindo para chegar, né, num consenso. Perfeito, Elisete. Bom, agora a gente vai dar uma pausa nesse programa e a gente vai continuar na semana que vem e vai ter uma outra convidada e nós vamos falar um pouco mais da Elisete, um pouco da ligação dela com a ayahuasca e as outras histórias que ela tem. Então fique atento, porque a Elisete, ela tem aulas e aulas e aulas para dar. Ela é essa pessoa sensível, forte, digna, e que chegou nessa altura da vida com uma jovialidade impressionante, apesar de ter passado por alguns problemas de saúde. E é isso, eu quero que o mundo conheça as pessoas como elas são de verdade e a luta. Quando a gente fala da vida, da África, do Brasil, do interior, da pobreza, da riqueza, a gente está ativando o que a gente mais precisa descobrir, que é a capacidade de transmutar a vida e chegar a se elevar enquanto ser humano. E isso não tem preço. E cada um faz a sua parte. A Elisete tem feito a dela. E eu quero agradecer muito a presença dela. E a semana que vem a gente continua. Muito obrigado. Obrigada, viu, pela oportunidade.